Oi, você! Eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma história, um livro que já se tornou best-seller, não só no Japão, que é a origem desse livro, a origem da autora desse livro, mas esse livro ficou tão famoso que ele já chegou a ser traduzido em mais de 20 idiomas diferentes. E o livro de hoje, ele é um livro de fantasia, mas aquele tipo de livro de fantasia que traz muita reflexão e bastante aprendizados bem curiosos. É o livro Os Gatos do Café da Lua Cheia, da autora Mia Mochizuki. É sobre ele que eu vou falar hoje. E, como eu falei, esse é um livro de fantasia. Ele acaba saindo um pouco da linha de livros que eu tenho mais o hábito de ler, de resenhar aqui no canal. Mas quando eu vi que tinham gatinhos incluídos, eu já fiquei muito curiosa, porque eu adoro livros com gatos protagonistas. Então, eu já cresci o olho. Quando eu vi que ele estava super famoso, era um best-seller, achei que dificilmente eu ia errar nessa escolha. E só pela capa já dá para ver que ele é muito fofinho, a ilustração é muito linda. Tem aqui o trailerzinho e o gatinho aqui do lado de dentro. E aí, dando uma pesquisada sobre essa autora, eu descobri que ela, a Mia Mochizuki, é de Hokkaido e Os Gatos do Café da Lua Cheia é o primeiro livro que ela escreveu para um concurso e ela ganhou. E as ilustrações são do Chihiro Sakurada. E justamente o Café da Lua Cheia, é muito interessante isso que ela conta bem no finalzinho, foi justamente as ilustrações desse ilustrador, a obra e a arte desse ilustrador, que fez com que a autora desse esse título para o livro. Então, ele já tinha algumas ilustrações com o Café da Lua Cheia, e aí ela pegou esse Café da Lua Cheia para os títulos do seu livro, fizeram uma parceria e foi muito legal. E aí é muito interessante que até no livro já tem essa notinha que conta um pouquinho que, de acordo com um mito japonês, os gatos são símbolo de boa sorte. E se você for gentil com eles, um dia esse favor será retribuído. Mas, se for gentil com o gato certo, talvez você seja convidado para conhecer um misterioso café que surge em noites de lua cheia em Kyoto. Então, esse é o contexto, a premissa desse livro, e é muito bacana porque ele vai contando histórias de diversas pessoas que estão passando por uma determinada situação, por um determinado momento, todos eles com seu grau de dificuldade na vida. E aí, justamente quando essas pessoas estão passando por dilemas, por questões, eis que elas estão andando na rua, elas se deparam com esse café da lua cheia, que não tem hora e nem lugar certo para aparecer. Ele é totalmente aleatório. E aí, o mais interessante é que essas pessoas, justamente aguçadas pela curiosidade, se aproximam do café e aí elas acabam sendo atendidas por gatos. Mas não gatos andando em quatro patas, mas num formato humanoide de ser, gatos andando em duas patas, usando roupas, servindo mesas com bandeja. E o bacana também dessa cafeteria, desse café da lua cheia, é que eles não aceitam pedidos. Então, cada bebida, cada comida ou doce é feito especificamente para cada pessoa. E é muito legal porque não são sabores muito comuns. Então, é muito legal porque vai trazendo muita reflexão de acordo a fase de cada personagem. E aí, é claro que eu separei alguns trechinhos para compartilhar com vocês. Esse livro, ele começa contando a história de uma personagem que, no caso, é uma escritora e ela está fazendo o roteiro de um personagem secundário de um jogo de videogame. Ela, então, tinha sido uma pessoa muito famosa que escrevia novelas de muito sucesso, mas meio que ela perdeu a mão e acabou caindo no esquecimento. E aí só conseguiu uns freelas nessa área e começou a usar um pseudônimo para não ser reconhecida, já que ela andava meio envergonhada de ter perdido o sucesso. E aí ela acaba marcando uma reunião com a outra pessoa que também trabalha nesse setor e durante esse rolê, durante
encontro, depois ela acaba ouvindo uma pessoa que a reconheceu e pergunta se ela é a tal da fulana. E aí, rola o seguinte diálogo, um pouco estranho. Oi, desculpa, mas acabei ouvindo a conversa de vocês. Então, você é a roteirista Mizuki Serikawa? Ouvi uma voz masculina vindo da mesa ao lado e levantei o rosto no impulso. Achei o jeito de falar bem informal, mas ainda assim fiquei surpresa ao ver quem era o dono da voz. Era um rapaz magro, de uns 20 anos, com uma aparência bem glamurosa. Ou melhor, bem chamativa. O cabelo dele era colorido, loiro por cima e azul celeste por baixo. Os olhos eram de um verde límpido. Deviam ser lentes de contato. E ele usava óculos de aro vermelho, como que para dar uma quebrada no impacto da cor dos olhos. Com o celular na mão, ele me observava e abriu um sorriso. Os caninos eram salientes. O rapaz também se pôs de pé, mas antes de sair me interpelou. Ah, dona Mizuki, se quiser se atualizar de acordo com os novos tempos, devia dar uma passada neste lugar aqui. Ele deixou um cartão na minha mesa. Como hoje é noite de lua cheia, vai estar aberto. No cartão se lia Café da Lua Cheia. Abaixo do nome indicava Nijo, Kiyamashi-su. O lugar ficava perto dali. Nunca ouvi falar desse café? Deixei escapar, quase num murmúrio. Mas quando olhei para cima, os dois já não estavam mais ali. E aí, ela resolveu ir atrás desse café da lua cheia, porque afinal de contas o trabalho dela não estava fazendo sucesso, justamente porque estava ultrapassado. E isso era muito do interesse dela. E aí, então, vi a placa Café da Lua Cheia e engoli em seco. Existe mesmo, concluí. Havia uma seta na placa que apontava para uma viela bem estreita. Velas iluminavam o chão, deixando o ambiente belo e místico. Como seria esse café? Senti a curiosidade crescendo dentro de mim. Surpresa! Olhei para cima e então vi a lua cheia, grandiosa, iluminando as cerejeiras em flor. O rio refletia o luar e fluía bem cheio. Olhei para o rio abaixo e tive a impressão de ver um vagão de trem bem abaixo da lua. Ao prestar mais atenção, percebi que não era um vagão, mas um carro. Um micro-ônibus, ou melhor, um trailer. Havia duas janelas e diante de cada uma delas, um pequeno balcão que comportava apenas uma pessoa. Na lateral do veículo, viam-se uma luminária no formato de lua cheia e uma placa, Café da Lua Cheia. Ao ler o nome no cartão, eu presumira que seria um café retrô, mas pelo visto me enganara. Estava mais para um café itinerante e moderninho. Seja bem-vinda! Por favor, fique à vontade para escolher sua mesa, disse uma voz masculina vinda do interior do trailer, serena e gentil. Não vi quem falava. A pessoa devia estar agachada pegando alguma coisa. Fiz uma breve reverência, mesmo sabendo que quem quer que fosse não estava me vendo, e me sentei. Não sabia que havia um café itinerante tão encantador estacionado à beira do rio Kamogawa. O rapaz do hotel dissera que estaria aberto naquela noite porque era noite de lua cheia, então o trailer não devia ficar sempre ali. Contente, apoiei o queixo nas mãos e me surpreendi ao olhar para cima. O céu estava cheio de estrelas, um céu absurdamente estrelado, algo raro de se ver no Japão hoje em dia. Dava até para ver a Via Láctea. Parecia que eu estava em um planetário. Uau! Ah, o café daqui é bom mesmo! Intrometeu-se uma voz. Surpresa, eu me virei para trás. A voz tinha vindo da mesa em que eu vira o coelho de pelúcia. Agora, no entanto, estava ocupada não por um coelho, mas por um idoso trajado com um fraque preto que parecia uma roupa de festa de gala. Não me lembrava de tê-lo visto perto. E aí, logo depois, os gatos se apresentam e lógico que, assim como todas as outras histórias, ela fica super chocada de ver gatos, principalmente falando e apoiado em duas patas, mas, obviamente, também como todas as outras histórias, todo mundo no primeiro momento acaba achando que tá sonhando, que, enfim, que deu algum bug aí na cabeça, que estão vendo coisas, mas é muito legal porque os gatos são vários gatos, cada história tem gatos que vão auxiliando e orientando cada um dos personagens, e é muito interessante porque quando eles começam a conversar com ela, eles já começam falando justamente sobre a fase que ela está passando na vida. E todos os personagens que isso acontece ficam surpresos de, como é que os gatos sabem tudo isso? E aí vem uma coisa muito curiosa, muito bacana do livro.
é que os gatos, eles acabam introduzindo essas pessoas na astrologia. Então, como eu já li aqui, o céu bem estrelado, de forma que dava para ver até a Via Láctea, e aí eles começam a explicar que as dificuldades que cada pessoa, cada um dos personagens está passando, pode ter influência direta da posição dos astros. E aí, eles, no decorrer do livro, vão explicando e introduzindo o leitor no tema da astrologia. E aí, já passando para uma história de um outro personagem, no momento onde os gatos estão justamente explicando sobre os fatores dos astros na influência das nossas vidas, rola o seguinte diálogo. A água vai mudando conforme as experiências pelas quais ela passa. Ao ouvir essas palavras, me lembrei de algo que tinha ficado na minha cabeça. Quando você explicou os ciclos planetários, o que quis dizer com devidamente vividos? O gato apontou para a cadeira em frente à minha, do outro lado da mesa. Posso me sentar? Fiz que sim com a cabeça e ele se sentou, mas a cadeira parecia um tanto pequena para um gato gigante. Cada ciclo é composto por alguns aprendizados necessários que, quando não são adquiridos, deixam você em recuperação, digamos. Por exemplo, se no ciclo da lua, ou seja, nos primeiros anos da infância, a pessoa não desenvolver uma relação adequada com os pais, pode acabar tendo muitos conflitos com eles no ciclo do sol, entre os 20 e poucos e os 30 e poucos anos. Assim como, se a pessoa não estudar direito na fase escolar pós-alfabetização, no ciclo de Mercúrio, vai acumular mais coisas para aprender no ciclo de Marte. Mas você viveu devidamente os ciclos da Lua e de Mercúrio. Quando criança, talvez por ser a segunda filha dos meus pais, consegui estabelecer uma boa relação com eles, me expressar abertamente sem me sentir reprimida. Quanto à escola, eu era esperta e gostava de ser elogiada, então me dediquei aos estudos. O gato Singapura veio e também subiu na mesa, deitando-se com a cabeça apoiada nas patinhas. Só que, no ciclo de Vênus, você se dedicou aos seus hobbies em detrimento do amor, não foi? O comentário certeiro fez com que eu me encolhesse um pouco. Era verdade. Dos 16 aos 25 anos, o tal ciclo de Vênus, eu tinha focado mais nos meus interesses do que em romances. Como gostava de escrever, entrei para o clube de literatura e me dediquei a fazer zines, alguns bicos e assistir às peças dos meus atores preferidos. Estava mais interessada nos romances fictícios do que em viver um de verdade. E só fui me apaixonar no quarto ano da faculdade por um rapaz que conheci numa festa para colegas que haviam arranjado um emprego. Então, deu para ver que é um livro, como eu falei, fantasia, bem fantasioso. Em alguns momentos até parece um livro infanto-juvenil. No entanto, ele acaba trazendo uma reflexão bem profunda sobre as formas que a gente está vivendo e faz também com essa ajuda da astrologia a ver um pouquinho do que aconteceu lá atrás, de repente, coisas que passaram despercebidas, aprendizados que acabaram não sendo completados, a gente vai levando para a vida. Então, ele vai bem naquela linha de causa e efeito, o que eu achei sensacional. E, lógico que as histórias, num primeiro momento, parece que não tem relação nenhuma. Só no finalzinho do livro é que a história desses personagens se encontra, elas se convergem, e aí tem uma explicação para tudo isso, inclusive bem no finalzinho do livro, que obviamente eu não vou contar, vou deixar para você ler. Ela explica quem é aquele senhor que estava de fraque, quem são os gatos, por que tudo aquilo existe, por que os gatos apareceram para essas pessoas. Então, tem toda essa explicação, mas bem no finalzinho ali dos 45 do segundo tempo. Eu fui lendo o livro e à medida que ele ia se aproximando do final e eu não via como as coisas iam se entrelaçar, eu comecei a ficar confusa. Mas no final foi tipo, agora sim, concluiu essa história. E foi um livro que me deixou tão curiosa com esse assunto de astrologia, que eu particularmente nunca fui muito ligada, que eu resolvi abrir o meu mapa astral que eu tinha feito uns anos atrás e conferir mais ou menos à medida que eles iam explicando sobre as casas, a lua, sol, a posição dos planetas, eu ia conferindo
com o meu mapa astral particular. Então foi muito legal, porque serviu também para eu rever algumas coisas, para eu pensar em algumas coisas em cima do meu próprio mapa. E se você aí, por acaso, tem curiosidade, eu recomendo que vocês façam também o mapa astral de vocês. Se vocês derem uma busca no Google, tem diversos sites que fazem gratuitamente. Então, vale muito a pena, pelo menos para vocês terem uma ideia, pelo menos para dar uma sanada na curiosidade. E é muito engraçado, porque eu até comentei com meu marido, com as minhas amigas, assim, que depois de ler o mapa astral completo, você fica até um pouco decepcionado, porque num primeiro momento você acha que tem uma personalidade, e aí, depois que você termina de ler o mapa, acaba descobrindo que realmente muitas das coisas podem ser mesmo influenciadas por eles, porque mais de 95% das informações bateu super no meu mapa. E aí, eu já pergunto para você, você já conhecia esse livro, Os Gatos do Café da Lua Cheia? Você já leu? Me escreve aqui embaixo o que você achou. Você gostou? Não gostou? Se não gostou, por que não gostou? E também me comenta se você aí já tem um interesse por astrologia, se você entende do assunto, se você costuma consultar os astros para programar a sua semana, o seu dia, se você acredita ou segue as orientações de Mercúrio retrógrado, por exemplo, compartilhe aqui embaixo a sua experiência que eu vou ficar curiosa em saber. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.